Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero falar um pouco acerca de Adão, Eva e o pecado. Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 4, vai nos falar sobre como Deus criou o homem. Que Deus pega o pó da terra e com as suas próprias mãos ele forma o homem e ele sopra o espírito de vida nas narinas do homem, o fôlego de vida, e o homem então é feito alma vivente. E Deus coloca o homem nesse jardim para lavrar e guardar esse lugar chamado Jardim do Éden. O homem é responsável por cuidar daquele lugar maravilhoso que Deus tinha criado. Ele cuidaria, ele lavraria, ele seria o mordomo de Deus naquele lugar. Ele seria o administrador de Deus, ele colocaria o nome nos animais e ele tinha uma relação perfeita com Deus. Pois até então o homem não tem conhecimento do bem e do mal, ele não tem conhecimento do pecado. E Deus, após criar o homem e estabelecendo essa relação com o homem de convívio, ele vai falar para o homem que o homem não deve comer da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia que ele comesse, ele certamente morreria, ou seja, aquela árvore tinha uma consequência para a vida daquele homem, que é a morte. Ou seja, o homem deveria obedecer e confiar em Deus. Havia apenas um mandamento: não comer daquele fruto. Algum tempo vai passando e Deus vê que não é bom que o homem esteja só. E ele deseja fazer para Adão uma ajudadora. E ele faz Adão adormecer e de uma de suas costelas ele forma a mulher. E ele entrega a Adão, ele apresenta a Eva para Adão. E Adão faz uma grande declaração de amor nesse versículo. E ele diz: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porquanto ela foi tirada do homem, será chamada varoa ou mulher. E ele prossegue dizendo: portanto, deixará o homem ou o varão, o seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Adão faz essa linda declaração, ele faz essa linda poesia de amor para Eva. Porém, mais algum tempo passa, qual nós não sabemos o período, mas mais um tempo passa. E havia a serpente no jardim, a mais astuta entre os animais. E ela queria convencer a mulher de comer do fruto. E ela começa um diálogo com a mulher. E ela vai dizer para a mulher: olha, tu não pode comer de nenhum fruto desse jardim. E a mulher diz para ele: olha, nós podemos comer de todos os frutos desse jardim, mas da árvore que está no centro do jardim, nós não podemos comer dela, para não morrer. Porém, nesse debate, nessa conversa infeliz que Eva tem com a serpente, Eva é convencida por ela. A serpente diz para Eva: não, tu certamente não vais morrer. Na verdade, Deus sabe que no dia que tu comer dessa fruta, teus olhos vão se abrir e tu vais ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente estava jogando uma semente de desconfiança no coração de Eva. Estava alienando a fé dela. Estava tentando jogar Eva para longe de Deus. E para nossa infelicidade, a mulher viu que aquela árvore era boa, agradável aos olhos e desejada para dar entendimento. E o que ela faz? Ela come daquela fruta. E ela não apenas come, mas ela dá também para Adão. E Adão come com Eva. E quando eles perceberam, os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abrem, a primeira coisa que vem sobre eles é a vergonha. Eles percebem que eles estão nus um diante do outro. Eles sentem vergonha, timidez. Eles começam a coser para eles roupas de folhas. Após a vergonha, o que vem sobre eles? O medo, porque a Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus, que passeava pelo jardim, no final da tarde, e eles se esconderam de Deus,
E Deus disse: Adão, onde estás? E olha a confirmação do medo sobre Adão. Adão disse: ouvi a tua voz soar e eu temi e me escondi, porque estava nu. Ou seja, ele tem vergonha, ele tem medo e ele tem culpa. O pecado gera em nós vergonha, tristeza, medo, culpa, porque ele nos separa de Deus. E após isso, como nós sabemos, vêm as consequências do pecado sobre aquelas pessoas, porque todo pecado tem consequências. Quando nós escolhemos desobedecer a Deus, nós temos consequências sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que a dor de parto da mulher seria grandemente multiplicada. E que Adão, para poder comer, ele comeria até mesmo com dor. Ou seja, seria suado poder se alimentar, ter a provisão de cada dia. E além disso, eles são expulsos do jardim e agora eles têm a condenação de não viver mais eternamente. Ou seja, a morte pode alcançar as vidas deles. Conforme lá no início eles tinham sido advertidos que no dia que eles comessem do fruto, eles teriam acesso a isso, acesso à morte. Que essa mensagem possa trazer aos nossos corações o centro da vontade de Deus, que é a obediência. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.